Meus irmãos, glória a Jesus. A igreja está linda, não está? Oh, se está linda é porque nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu estou feliz com o Senhor, com meu Deus. Ontem, sábado, né? Completei 72 anos de vida. Como dizia minha mãe, meu filho, você está ficando velhinho. Mas ela dizia assim, velhinho. Glória a Deus. Foi uma bênção de Deus. Ontem não estive aqui no culto, aqui com os irmãos, aqui, os casais, porque saí com os filhos, né? Eles me levaram ali no local muito bonito e estive ali com eles, foi muito bom. Por isso não estava aqui com os irmãos. Mas hoje eu estou, né, irmãos? Glória a Deus. Amados irmãos, abrem aí suas Bíblias, eu vou tentar não me demorar muito. Daqui para as 7h30 termina, né? No livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, eu acho que a mídia vai nos ajudar ali, né? Nós vamos entrar no assunto que diz o seguinte: Elias pediu fogo ou pediu chuva? Depois vocês me dizem, tá certo? 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, o 39 e o 41. Pulamos o 40. Diz a palavra do Senhor: Então caiu fogo do Senhor. Caiu o quê? Vocês estão vendo aí, não? Caiu o quê? Fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 41. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, Deus usou o profeta Elias para falar ao rei Acabe. Obrigado. Ele disse que só iria chover quando o profeta falasse. Né? A princípio, meus irmãos, eu imagino que o rei pensou que Elias era um maluco. Era uma pessoa que não estava falando coisa com coisa. Pois bem, ora, quem é o homem que pode dizer, que pode falar quando vai chover ou quando não vai chover em tal e em tal lugar? É complicado, né? O homem falar. Porém, meus irmãos, a chuva não veio, não choveu, o sol brilhou nos dias que era para chover. Não houve chuva, o sol brilhou, não veio as nuvens, não chegaram as nuvens e nem o orvalho desceu do céu. Diga amém. Eu vou já chegar lá, viu, irmãos? Vou já entender. Em todo Israel, meus irmãos, houve preocupação, pois quando não chove, é como aqui no Nordeste, as coisas ficam difíceis. Não concordam? Quando não chove, não tem fartura. Deus falou ao seu servo e lhe ordenou que ele, Elias, se escondesse junto ao ribeiro de Querite. Depois que ele falou com Acabe, aí o Senhor falou para Elias: olha, corre
e vai-te ao ribeiro de Querite, fica ali. Ali, meus amados, Elias bebia do ribeiro, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e à tarde também. Eu gosto muito desse texto, desse assunto, e eu costumo dizer que eu acredito, alguém pode não acreditar, mas eu acredito que a comida já vinha pronta, a carnezinha já vinha pronta, o pão estava pronto, que era para que o profeta tivesse mais tempo para buscar a Deus. Assim eu creio, viu? Pois bem, eu creio também, meus irmãos, que o prato que Deus mandava era variado. Não era de uma só maneira, que não era para Elias não ficar preocupado. Era variado. Um dia chegava ali diante de Elias, pão com carne assada. É a minha imaginação, viu? Pão com carne assada, pãozinho quentinho e uma carnezinha assada cheirosa. Daquelas que a gente vai passando assim, chama a atenção. Mas no outro dia, vinha pão e carne guisadinha. Quem gosta de carne guisada? Ninguém, né? Só eu, né? Só eu. Pois é, só, meus amados, que a Bíblia nos fala que o ribeiro secou. O ribeiro secou. E nós sabemos que às vezes isso acontece. Nós estamos tão felizes, às vezes trabalhando num local bom, ganhando o nosso sustento de uma maneira legal, aí aquela porta fecha. O ribeiro seca, né? Pois bem, as coisas estão boas para nós, aí vem o porém que o versículo fala. Porém, o ribeiro secou. Esse porém, eu já falei aqui, que esse porém é um problema em nossas vidas. Está tudo bem, porém, aí nós já sabemos que a coisa vai ficar difícil, né? Porém, o ribeiro secou. Foi preciso Elias ir para Sarepta e ser sustentado por uma pobre viúva. Que situação, né? Vocês conhecem a história, eu não vou falar. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que da panela da viúva, a farinha não acabou. Diga glória a Deus. A farinha não acabou e da botija o azeite não faltou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amados, a situação estava difícil para todo o povo. E já ia para o 4º ano que não chovia. Não tinha nada. A situação estava complicada. Ninguém plantava, ninguém colhia, os animais estavam morrendo de sede. Na verdade, meus irmãos, tudo estava difícil em Israel. No capítulo 18, este mesmo livro, diz que a fome era extrema. A fome era extrema. Este versículo 18, sobre Samaria. E era a cidade, era a cidade do rei Acabe, né? Diz que a fome era extrema ali em Samaria, né? Pois bem, então Deus fala mais uma vez ao seu servo, ao profeta Elias, e diz: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Glória a Deus por isso. Já imaginaram? Tudo estava difícil, né? Não tinha nada, não chovia. Já pensou o calor, né? Mas Deus disse: olha, vou acabar com a situação. Vai chover sobre a terra. Vamos ler aí o versículo 1 Reis 18 e 19, se der para botar aí. 18 e 19. Vamos lá, dá para colocar aí, meus irmãos? 18 e 19, né? 18 está aí, diz que a fome era extrema sobre Israel. E o versículo 19, agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor. Amados,
Elias mandou que aquele rei incrédulo, perverso, ajuntasse todo Israel e subisse para o Monte Carmelo. Era o pedido de Elias. Era como uma ordem, né? Pois bem, e todos foram ao chamado de Elias. Foram, caminharam, não era fácil subir. Eu já subi lá uma vez, mas foi numa limousine, né? E quase a bicha não sobe. Pois bem, talvez alguém pensasse, vamos ver o que este maluco vai fazer. Imaginaram isso? Alguém estava subindo, aí duvidando de Elias. Vamos ver o que esse maluco vai fazer. Vamos ver o que esse maluco vai dizer para o povo. Então, amados, Elias desafiou os 850 profetas levianos. E Elias falou, vocês vão fazer um sacrifício e eu vou fazer também. Eu represento o Senhor, o Deus de Israel, que vocês estão desprezando. Vocês desprezaram, vocês abandonaram, vocês não crêem no meu Deus. E vocês representam Baal, representam Azera, né? Pois bem, e ele disse, acrescentou, e há de ser que o Deus que responder com fogo, este será Deus, este é o Senhor. Amém, meus irmãos? Não estão entendendo? Quer dizer, de um lado, um profeta, do outro lado, 850. E ainda mais, o povo que era adorador. O povo não acreditava em Deus. O povo foi ensinado a procurar Baal, a adorar Baal. Não era Deus, não era o Senhor que eles adoravam, mas a Baal e a Azera. E Elias estava ali sozinho, né? Os 850 clamaram até o meio-dia e nada aconteceu. Baal não ouviu o clamor dos seus profetas e não mandou fogo para o altar. Diga amém. Meus amados, eu quero falar aqui da primeira atitude de Elias. A primeira atitude de Elias foi consertar o altar. Tenham paciência comigo um pouquinho, tá certo? Chegou a vez de Elias. O povo lá, os 850, não tiveram êxito, não veio fogo. E chegou a vez do Elias clamar ao Senhor. E ele falou ao povo, chegai-vos a mim. Aí o povo que estavam dispersos, espalhados em todo o Monte Carmelo, chegaram próximo de Elias. E a primeira atitude do profeta foi consertar o altar que estava quebrado. Que coisa, né? Quer dizer, ele não fez de qualquer maneira. Não, ele não agiu de qualquer maneira. A primeira atitude foi consertar o altar. Eu quero dizer para a igreja, amados, é muito importante isso. Isso é muito importante. Quem quiser bênção de Deus, toda pessoa que quiser bênção de Deus, tem que consertar o altar. Deixa eu dizer de novo. Quem quiser bênção de Deus, jovens, adolescentes, crianças, velhos, adultos, tem que consertar o seu altar. Diga glória a Deus por isso. Deus, o Senhor, não ouve quando o crente está com o altar quebrado. A coisa não está consertada, Deus não vai te ouvir. Não vai ouvir. O versículo 31 diz que Elias tomou 12 pedras. Tomou aquelas 12 pedras. E eu quero dizer para a igreja que carregar pedras dá trabalho. Não concordam? Digo menos um amenzinho para eu ouvir. Dá trabalho, não é fácil. Não sei se alguém aqui já carregou pedra, eu carreguei. Eu carreguei pedra. Não é fácil. Mas, deixa eu dizer, para consertar o altar, Elias precisava de pedras. Amém ainda?
consertar o altar, amados, é preciso sacrifício. Não é de qualquer maneira que se conserta o altar. Às vezes dói. Pastor, não posso deixar isso. Eu não posso deixar aquilo. Eu não posso deixar lá aquele programa que eu assisto. Eu não posso. Mas é preciso. E isso, meus irmãos, para consertar o altar, é preciso esforço. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para a igreja que muita gente deixa de ser abençoado porque o altar, o seu altar está quebrado. Aí ele deixa de receber a bênção de Deus. O altar de muitas pessoas estão em ruínas. Eu não estou dizendo que aqui tem alguém assim, mas geralmente tem, né? Pois bem, amados, todo o povo que estava no Monte Carmelo queria chuva, não é verdade? O que é que eles queriam? Chuva. Pois bem, mas Deus esperava que o altar fosse consertado. Entenderam, irmãos? Deus esperava primeiro o altar ser consertado, para depois enviar chuva, né? Então, Elias consertou o altar foi consertado. Depois que o altar foi reparado, consertado, Elias fez um rego, cavou, né? Ao redor do altar ele cavou. Pois bem, lá em 1 Reis 18:33, diz que Elias arrumou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. As coisas de Deus, meus irmãos, tem que ser direitinho. Amém? Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que o povo sobe aqui para cantar. Eu vejo eles orando, né? Não é de qualquer maneira que eles sobem aqui para cantar, para tocar, para pregar. Não é de qualquer... Tem que estar direitinho. Amém, meus irmãos? Após isso, meus amados, Elias mandou derramar água sobre o altar, até que a água escorreu e encheu aquele rego que foi construído. Amados, nada foi fácil para Elias. Nada foi fácil. Possivelmente, ele teve que carregar as pedras e a lenha também. Não sei se os irmãos acreditam nisso, mas eu vejo a possibilidade, essa possibilidade. E eu quero dizer para a igreja que eu não sei como. Eu não sei como, pois Elias estava sozinho. Não me pergunte como ele subiu com as pedras e nem com a lenha. Eu não vou explicar, eu não vou saber explicar, mas eu acredito que sim, porque ele estava sozinho. A segunda atitude boa de Elias foi arranjar água, né? Estava faltando água. Ninguém tinha água, nem para beber. A situação estava difícil. Olha, meus irmãos, o povo estava sedento, né? Não havia água em toda a região de Israel, em toda a terra de Israel. E agora, a ordem do servo de Deus era: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Já pensou, né? Já pensou? Por 3 vezes derramar os cântaros, né? Quantos cântaros era? 4 cântaros, né? E por 3 vezes ele derramaram aqueles cântaros com água. Então foram 12 cântaros de água derramados sobre o altar, sobre a lenha, sobre o holocausto. Olha, amados, ninguém entendia o que Elias queria fazer, né? Que é isso que ele está fazendo? O que será isso? A água naqueles dias era muito preciosa. E Elias estava derramando água, né? Alguém passasse ali, se a Cagés passasse, mandava lá cortar a ligação, né? Pode derramar água não. Quem estava no Monte Carmelo pensava que ele, o profeta, estava desperdiçando o líquido tão precioso. Elias está desperdiçando. No entanto, meus irmãos, tudo que Elias fazia era parte do plano para que a chuva chegasse à terra. Diga glória a Deus por isso. Era parte do plano. A Bíblia, meus irmãos, não diz se foi o profeta que fez o esforço para levar a água até o cume do monte. Lá não tinha uma torneira,
né? Hoje tem, mas lá nessa época não tinha. Porém, a água foi derramada sobre o altar. Aquela água foi derramada sobre o altar até encher o rego que se havia feito. Diga glória a Deus por isso. Elias iria pedir fogo. Ele não queria um altar seco. Vocês vão entender. Ele não queria um altar seco. E eu pergunto à igreja, olha irmãos, se o teu altar não pode estar seco, o teu altar, meu irmão, meus jovens, adolescentes que vão para o retiro, o teu altar não pode estar seco, não pode. Faça tudo para o seu altar não estar vazio. Pastor, onde você quer chegar? Calma. Olhe, o nosso altar deve ter lenha para queimar. Altar deve ter lenha para queimar. Deixa eu te perguntar, se o Senhor quiser operar na tua vida agora, tu tem lenha para queimar? Será que tu tem lenha? Será que o pregador tem lenha para queimar? Amados, a lenha é muito importante da nossa vida. Amém ou não? Vocês estão entendendo? A lenha é importante. Pois se não tiver lenha no altar, o fogo se apaga. Diga lá comigo. Se não tiver lenha no altar, o fogo se apaga. Amados, o altar para Deus operar precisa ter lenha. Mas, escutem, não pode ter cinzas. Precisa lenha. Mas não pode ter cinzas. Amém, meus irmãos? Existe um hino, um dia desses. Ele dizia mais ou menos assim, sei que não tem tocador, né? Então não pode nem reclamar. Mas diz assim, a lenha representa a oração do crente, e lenha seca queima muito mais. E nos enchemos de poder do céu para vencer a Satanás. Mas não podemos esquecer de remover a cinza do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar. Não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e bota a lenha e deixa-o queimar. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus por isso. Precisa lenha. Tira a cinza. O seu altar tem que estar preparado para o Espírito Santo de Deus te usar. No evangelismo, na salvação de almas. Aonde você for, você vai estar brilhando, porque o seu altar está preparado para queimar o altar. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira atitude boa de Elias foi oferecer um novilho. Eu vou falar para crente aqui. Amados, o tempo estava difícil, já falei, né? Elias não tinha bens materiais, porém, era preciso sacrificar. Hoje nós ouvimos aqui a pastora falando, pastora Solange, não é? Que nós tínhamos que sacrificar. Era preciso sacrificar. Já fazia 3 anos e 6 meses que não chovia. Não tinha pasto, não tinha água. E Elias, meus irmãos, escutem bem, Elias deu um novilho, deu um boi, gordo e sem nenhum defeito. Não se podia sacrificar o novilho com defeito. Quem sabe disso, diga amém. Então Elias deu algo
maravilhoso, um novilho sem defeito. Alguém pode até perguntar, por que Elias não doou o novilho, já que o povo estava faminto? Foi lá e repartiu, fez lá um churrasco. Por que ele não fez isso? Sabe por quê, irmão? Saiba de uma coisa, o que é de Deus não se pode comer. Deixa eu dizer de novo, digam comigo, o que é de Deus não se pode comer. Vamos dizer outra vez? O que é de Deus não se pode comer. Mas tem muita gente comendo aí o que é de Deus, né? Os irmãos já ouviram o assunto do dízimo, né? Dízimo, você recebe 100 e você tem que entregar o de Deus. Se você não está entregando, você está comendo aquilo que pertence a Deus. Mas eu estou dizendo para a igreja, o que é de Deus, meus amados, não se pode comer. Se alguém está comendo aquilo que pertence a Deus, pode pagar um preço, né? Diga assim, misericórdia. Eu não vou comer aquilo que é de Deus. O que é do Senhor não se pode negociar. É dele, né? Nem se pode emprestar. Eu vou emprestar o meu dízimo, mas no dia que o irmão chegar aqui, não é seu, não empreste. E também, o que é do Senhor não se pode dar para ninguém. Tem gente que gosta de dar, né? Está aqui o meu dízimo, mas se tiver uma pessoa ali passando alguma coisa, eu dou o meu dízimo lá para ele. Que nada, não faça isso não. Dê o seu dízimo aonde você deve dar, na casa do Senhor. E se você quer fazer uma boa ação, faça do que é seu. É assim que a Bíblia fala, né? O que é o Senhor, né? O que é do Senhor é para se entregar no altar. É para se entregar no altar. A chuva que Israel queria, escutem, a chuva que Israel queria representa os bens, as bênçãos do Senhor na nossa vida. Era chover e chegar bênção para o povo de Israel. Deixa eu te dizer, meu irmão, talvez a chuva da bênção de Deus ainda não veio para nós, porque não estamos ofertando o nosso novilho. Está dura a mensagem, não está? Está duro, mas deixa eu dizer. Olha, irmãos, talvez a bênção de Deus não veio ainda para nós, porque nós estamos dando aquilo que é desprezível, aquilo que não agrada a Deus. Não, eu vou dar, mas eu vou dar uma cedinha de 2. Aquela de 20 eu vou guardar para outra coisa, né? Vocês estão entendendo, né? Tem crente que pede muito a Deus. Eu acho que todo crente é pidão, né? Eu acredito que sim. Pede muito a Deus, mas não oferece nada para o Senhor, né? Ele pega ali, guarda. Eu já falei aqui há uns anos atrás que eu tinha um amigo, não era crente, e a gente ia andar por aí, e quando ele ia pagar as coisas, ele tirava o bolinho de dinheiro, né? Aí pegava aqui assim, aí dava as costas para nós, que era para ninguém ver o bolinho de dinheiro, viu? Ninguém via o dinheiro que ele tinha, porque ele dava sempre as costas, né? Tem crente que é assim, né? Não quer oferecer nada para o Senhor. Amém ainda, meus irmãos? Muitos não acreditam na lei da semeadura. Não acreditam que é dando que se recebe. Tem muitos que não acreditam. Amados, você está dando a Deus o que é de Deus? Não me responda. Será que você está dando a Deus o que é de Deus? Você está cumprindo com a sua parte? Se você cumprir com a sua parte, com certeza Deus vai mandar a bênção para você. Eu vendia picolé na rua, já falei isso muitas vezes, irmãos. Eu fui galego, né? E hoje eu estou aqui, tranquilo, né? Sem problema, só não tenho dinheiro, mas o resto eu tenho, né? Amém? Ofereça a Deus o seu sacrifício. Entregue o seu novilho, se você quiser ser abençoado. Quem crê, diga amém. Muitos creem, né? Abençoe o altar e depois faça a prova do Senhor. Para que a chuva chegasse, Elias pagou um preço. Foi difícil. Ele teve que fazer um grande esforço.
A quarta atitude boa de Elias foi pedir fogo. A quarta atitude boa de Elias foi pedir fogo. Foi só Elias orar pedindo fogo. Foi só ele abrir a sua boca. O Senhor respondeu. Amém, meus irmãos? O Senhor respondeu, provando que Ele é Deus. Ele é Deus. Elias orou, o fogo desceu. É interessante que Israel queria chuva. O que Israel queria? Chuva. Pois bem, o povo de Israel queria chuva, porém, no entanto, o profeta estava pedindo que caísse fogo do céu. Afinal, era para vir chuva ou era para vir fogo? E aí caiu chuva ou caiu fogo. Elias estava pedindo agora fogo. O Todo-Poderoso, o Senhor, nosso Deus, mandou fogo sobre o altar feito por Elias. Mandou fogo. E eu quero dizer, meus irmãos, olha, amados, tem gente precisando mais de fogo do que de chuva. Eu não vou entrar nesse assunto não, deixar para o Gedaías, né? Mas tem gente precisando de fogo. Ele está frio. Ele está gelado, ele está congelado, ele está morrendo, precisa de fogo. Muita gente precisando de fogo, mais do que chuva. Deixa eu passar aqui. Olha, quem estivesse ouvindo Elias, o profeta, diria o seguinte, ele dizia assim, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Muita gente olhando, não estou entendendo, eu não estou entendendo. A nação de Israel estava precisando de água e Elias estava pedindo, era fogo. Não é verdade? Pedindo fogo. Olha, amados, não precisamos entender as coisas de Deus. Amém? Eu não preciso entender porque Deus está abençoando ao pastor Elias. Eu não preciso entender. Eu não preciso entender porque Deus está abençoando um jovem daqui que está jogando no Flamengo. Eu preciso entender? Não. Não preciso. Deus opera como quer. Amém, meus irmãos? Deus opera como quer. Deixa eu te dizer, para que a chuva viesse, tinha que vir primeiro o fogo. Não dá para entender não, né, irmãos? Eu vou tentar ser mais claro, né? Olha, então, o fogo veio e consumiu o holocausto. Amém? É isso que a Bíblia fala, né? Consumiu o holocausto, mas consumiu também a lenha e o pó, mas a água, aquele fogo de Deus não consumiu. A Bíblia diz que o fogo lambeu. Essa expressão é tão interessante. O fogo lambeu a água, versículo 38. A água não queimou, mas o fogo lambeu. Por quê? Alguém pode estar perguntando por quê? Porque a água, meus irmãos, ela não queimou. Por que a água não queimou? Alguém pode estar perguntando. Sabe por quê? É porque a água não queima. A água não queima. Não. A água que Elias derramou na vala não queimou, mas evaporou. Estão entendendo? Ela subiu. Ela foi para as nuvens, né? Esta água foi para as nuvens. Só que nas nuvens, meus irmãos, a água evaporada, ela se transforma em quê? Em água, em chuva, né? A água não se acabou ali como o pó, a lenha. Não, ela subiu. Ela evaporou, né? Transformou-se em chuva. Deixa eu perguntar a vocês estão percebendo como Deus trabalha? Interessante como Deus trabalha, né? Pois bem, tinha que ter fogo no altar. Amém ou não? Tinha que ter fogo no altar. Contudo, para a chuva cair sobre a terra, tinha que ter água. Não é verdade?
Sem água não vinha chuva. É claro isso, né? E a água subiu, diga glória a Deus. Se transformou em chuva. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que não existe homem na terra que saiba fazer este fenômeno. Só Deus. Para pegar uma água que está aqui na terra e fazer ela evaporar. E daqui a pouco cai chuva. Só o Senhor. Por isso o pessoal mais tarde dizia só o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor por isso, né, irmão? Aleluia. Sabe o que eu entendo, meus irmãos? Sabe o que eu entendo? Vejam bem. Se o teu sacrifício chegar ao céu, deixa eu dizer de novo. Se o teu sacrifício chegar ao céu, ou no céu, a chuva da bênção de Deus, me entendam, a chuva da bênção de Deus que você está pedindo, chega para você. Pastor, agora você deu uma enrolada aí na minha cabeça. Mas deixa eu dizer de novo. Quando você sacrifica, quando você chega aqui, eu vou tirar esses 10 reais, vou tirar esses 20 reais, vou ofertar. Não, esse mês eu vou pagar o meu dízimo. Você está fazendo seu sacrifício. Né? Você está queimando a sua lenha no altar. E eu estou dizendo, né, que quando nós recebemos a bênção e nós sacrificamos a Deus, né, a chuva da bênção chega lá no céu, o Senhor envia a bênção para você. Alguém já foi abençoado pelo Senhor? Eu já fui. E eu sou abençoado pelo Senhor. Eu sou. Às vezes eu tento fazer as contas. Entrou isso, eu fui fazer esse mês, né? Entrou isso e entrou isso. Eu tenho tanto. Agora eu vou ver aqui, eu gastei muito mais do que eu recebi. Como? Eu não sei. Mas Deus faz essas contas aí, sabe? Pois bem, Deus está mandando essa bênção para você. Quando nós abençoamos o altar, Jeová manda uma chuva abundante para nós. Alguém crê? Não. Glória a Deus. Quando você abençoa o altar, Deus derrama chuva abundante para você. Né? Glória a Deus. Se você precisa de uma bênção de Deus, faça como Elias. Sacrifique o seu boi no altar. Sacrifique. Seu boi no altar. Alguém está entendendo aí ou não? Amém? Os que estão entendendo, levam esse irmãozinho para me ver. Glória a Deus por isso, né? Olha, a nossa bênção, a nossa vitória, depende do que plantamos. Sabe? Depende do que plantamos. Muita plantação, muita bênção. Né? Pouca plantação, pouca bênção. Nenhuma plantação, nenhuma bênção. Diga, irmão, misericórdia. Aí, meus irmãos, em 1 Reis 18, 41, Elias falou para Acabe, né? Elias lá falou para o rei. Disse, olha, sobe, come, bebe, porque o ruído há de uma abundante chuva. Coisa gloriosa, né? Às vezes nós estamos sacrificando, aí nós estamos sabendo, crendo, pela fé, Deus vai me abençoar. Deus vai me dar saúde. Deus vai abençoar no meu emprego. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer aquilo. E Deus está fazendo. Sabe o que é isso? É o que, como ele falou aqui, deixa eu ver aqui. Porque há um ruído de uma chuva abundante. Quem recebe, diga amém. Depois que fazemos a nossa parte, obedecendo ao Senhor, podemos comer e beber. Viu? Podemos comer e beber. Deixa eu te dizer, no tempo da sequidão, falta tudo, não é verdade? Amém? Mas, deixa eu te dizer, para quem é adorador, quem é adorador aí? Só os adoradores. Para quem é adorador, não vai faltar nada. Só para quem crê. Você é adorador, você serve o Senhor com alegria, você está aqui sacrificando. Eu vi meus irmãos aqui há poucos dias, nós fazendo 21 dias de oração, e irmãos chegando aqui na chuva. Isso é adorador, isso é adoração, não é? E eu te digo, aqueles que são adorador, não vai faltar nada para você. Glória a Deus por isso, né? O fogo foi um sinal para Israel. Aquele fogo que veio, foi um sinal. E depois de tudo,
o povo falou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Só Ele sabe fazer. Só Ele pode operar. Só Ele faz com que muitos aqui que viviam na droga, viviam no pecado, hoje estão aqui servindo a Ele, se preparando para subir para o céu. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Após o povo reconhecer que só o Senhor é Deus, Ele mandou o que Israel tanto queria. Após o povo reconhecer, está lá, ajoelhados, cara nos pó, dizendo só o Senhor é Deus, o Senhor Jeová viu e ouviu, aí mandou o que Israel queria. O que Israel queria? Chuva. Só que não foi só uma garoa, sabe? Aqui no Ceará, às vezes dá uma garoazinha, né? Deixa eu dizer, foi um toró. Você sabe o que é isso? Não foi uma garoa, foi um toró. Deixa eu dizer para a igreja. Aqui está, aqui desse lado aqui, a irmã Osana, a sua mãe, irmã, acho que é Lica, né? O seu pai Luiz e a minha cunhada Branqueza. Eles são lá de Sorocaba, né? Eu acho que ele não sabe nem o que é isso, toró. Não sei, sabemos? Sabe? Glória a Deus por isso, né? Deus abençoe meus irmãos que estão aqui nos visitando. Eu também estou vendo a irmã, da irmã Geraldine, deixa eu tentar me lembrar aqui, lá do Paraupebas, né? Levanta a mão, irmã. Oh, Jesus, que coisa boa, né? Eu estou falando aqui, muitos aqui estão me entendendo. Pois bem, então, meus amados irmãos, o povo queria chuva, né? Pois bem, só que foi um toró. Veja lá no versículo 45, o que é que diz? Diz assim: os céus se enegreceram, com nuvens e vento. Os céus se enegreceram e veio uma grande chuva. Quem quer uma grande chuva de bênção na sua vida? Glória a Deus por isso, né? Amados, para abençoar o crente, que é abençoador do altar, viu? Como Elias, Deus faz o que para nós é impossível. Todos achavam que não ia mais chover, 4 anos, não é? Pois bem, mas Deus faz para nós o que é impossível. Será que aqui alguém está esperando uma chuva de bênção na sua vida? Alguém está esperando bênção? Glória a Deus, também estou. E eu digo, olha, amados, Deus vai mandar chuvas. Deus vai mandar chuva da vitória para você. Se você acredita assim, eu recebo, diga, eu recebo. Deus vai mandar chuva da vitória para você, eu recebo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou concluir, meus irmãos, se não vou muito adiante. Glória a Deus. Antes que alguém puxe aqui o meu paletó, eu vou concluir. Meus irmãos, todos nós queremos receber as bênçãos de Deus. Porém, quem quiser bênçãos grandes, tem que fazer uma boa plantação. Isto é lógico. Deixa eu te dizer, o nosso Deus, Ele sabe o que estamos esperando dEle. Todos nós. Ele sabe. Mas Ele também está esperando de nós. Eu vou te repetir devagarinho para os irmãos entenderem. Olha, amados, igreja, o nosso Deus sabe o que nós estamos esperando dEle. Cada um de nós temos pedido alguma coisa ao Senhor. E Ele sabe o que nós estamos esperando. Mas Ele também está esperando de nós. Amém? Deus está esperando de nós, não é só assim não. Se nós dermos o nosso melhor para Deus, Ele vai nos abençoar. Ele vai nos honrar.
Quem crê? Lá em Atos, capítulo 5, não vou... Mostra a história lá do Ananias e a Safira, né? Irmão Ananias e a irmã Safira. Ananias e Safira, eles deram só a metade do que deviam. Por isso eles morreram. Ananias e Safira, lá em Atos, capítulo 5, veja lá. Eu conheci, meus irmãos, uma igreja, nós conhecemos, eu, a Branco, pastor Redaís, pastora Cirleide e o Wesley. Nós conhecemos uma igreja no lugar chamado Carutapera. Carutapera. Ali o povo era muito pobre. O povo era pobre demais. O pastor Antônio dos Santos foi enviado para lá. Ele contou isso aqui, há uns anos que ele veio aqui. O pastor Antônio dos Santos foi enviado para lá. Ele era aqui do Ceará, foi enviado para lá. Quando ele chegou lá, né, a igreja não tinha condições de sustentar o pastor com o básico. Não tinha condições. Depois, o pastor começa a ensinar, mais ou menos uma palavra como essa. Ensinar o povo a dizimar e a ofertar. O povo começaram a aprender a dizimar, a dar as primícias, que aqui ninguém ensina, né? Dar as primícias. E o povo foi abençoado. O povo foi abençoado. E se tornaram um povo rico e uma igreja rica. Aquela igreja, não sei se o Jadaí se lembra, era de um quarteirão ao outro quarteirão. Ou seja, começava aqui, terminava lá na minha casa, na casa pastoral. Certo? Muito abençoada. As pessoas ali se tornaram grandes políticos, grandes pescadores, donos de barco, grandes comércios, depois que aprenderam a servir ao Senhor com a sua renda. Né? É muito importante isso, viu? Pois bem, aquela igreja tornou-se uma igreja rica. E então, você está precisando de fogo ou você está precisando da chuva das bênçãos de Deus? Não responda não. Mas igreja, você está precisando de fogo? Se você está fraquinho, pastor, não tenho coragem nem de ir para a igreja, eu estou aqui pela misericórdia de Deus, preciso de fogo. Mas se você está aquecido pelo fogo de Deus, você está precisando das chuvas da bênção de Deus? Será? Se você precisa das chuvas da bênção, então abençoe o altar. Nós fizemos um trabalho aqui há muitos anos, né? Ainda fui lá na outra igreja. Eu não sei se aqui alguém vai se lembrar desse assunto. Nós fizemos um trabalho lá com o pastor Alexandre. E ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto fazer. E no último dia lá, ele pediu uma oferta, mandou lá uns envelopes lá. E nós não somos acostumados a isso, né, gente? É isso. Nós não somos acostumados a isso. Ele mandou aqueles envelopes. Pois bem, e um irmão, hoje ele não está aqui não, mas ele ainda é daqui, é do nosso aqui, ele doou 2 aparelhos. Para mim aquilo ali, eu me assustei. Ele chegou lá com uma TV grande, colocou lá no altar, e colocou também um videocassete. Não vamos dizer o novo não, era novo. Um videocassete. Então ele chegou lá e disse, é para a obra do Senhor, doou lá, não é? Deixa eu dizer, ele estava querendo uma bênção do Senhor. Ele foi abençoado. Ainda hoje, ele está nessa porta que Deus abriu para ele. Vocês não querem saber quem é? E se vocês perguntarem, eu digo. Sabe? Ainda hoje, Deus está abençoando esse irmão. É uma bênção na casa do Senhor, na sua vida conjugal. É muito abençoado. Às vezes eu vejo ele conversando com a esposa ali, abraçadinho ali, e eu digo, oh Jesus, como tu és maravilhoso. Está feliz da vida. Os dois. Diga glória a Deus por isso. Derrame a sua bênção sobre o altar e o Senhor vai mandar uma abundante chuva sobre a sua vida,
Aqueles que acreditarem, dê um aplauso ao Senhor e diga glória a Deus.